Então aqui eu tenho a minha abóbora refogada, o frango de padaria, o peito que está desfiado, e vou usar também uma mussarela. O que eu acho interessante é que você pode usar qualquer outro tipo de queijo também. Como no caso do legume, você pode variar. Você pode usar um queijo prato, um queijo provolone, um Minas padrão, ou mesmo um queijo de massa mole, tipo um Minas frescal, uma ricota, um cream cheese, um requeijão e por aí vai. É uma receita que você pode usar o que você tem estocado no seu congelador ou mesmo na sua geladeira. Eu tenho aqui uma xícara bem cheia da abóbora refogada. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos metade, porque eu vou fazer 2 formas. Então, primeiro eu vou fazer o recheio de uma forma e depois de outra. Então, no caso, se sair um pouquinho mais de abóbora, não vai ter problema. Aqui eu tenho 2 xícaras também generosas e eu vou misturando aos poucos o frango para a gente ver como é que ele vai se comportar aqui no meu recheio. O meu frango, eu tive a ajuda do maridão para desfiar porque eu machuquei o meu dedinho. Eu dei uma bobeada com a faca, então o maridão me deu uma força. E a minha mussarela ralada, eu ralei no ralador grosso, eu vou também colocar aos pouquinhos. Olha só como é que já tem bastante recheio. Então agora aqui eu vou incorporar bem, lembrando que eu não preciso temperar, porque o frango de padaria ele já vem temperado, como também eu usei nessa abóbora o sal temperado para legumes. Dê uma olhadinha na nossa playlist temperos, que você irá achar não só esse sal temperado para legumes, como também outros que eu dou dicas dizendo que é para carne, que é para porco, que é para peixe, mas você pode usar em qualquer preparação. Aqui a quantidade, na realidade, vai variar muito em relação ao tamanho da forma. Se você quiser fazer numa forma maior, você tem que aumentar. Se você quiser fazer naquelas forminhas de cupcake para fazer mini quiche, você tem que colocar pouca quantidade. Eu vou usar essas forminhas de coração aqui. Pronto, tá bem misturadinho. Vou pegar então a minha forminha e vou colocar então aqui no fundo o meu recheio. Você também pode querer colocar pouco recheio, ou se você for uma exagerada como eu, quiser colocar bastante recheio também, fique à vontade, dependendo da quantidade dos ingredientes que você vai ter. Agora aqui você pressiona bem. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas ela está botando o recheio na forma e a massa? A massa, como eu falei que essa aqui ia ser completamente diferente, eu vou botar a massa por cima. Por que não? Por que a massa tem que estar sempre embaixo? Hoje eu vou cobrir a minha forma com a massa. Vai ficar bem diferente, olha, dá um toque lindo. Agora que a minha forminha está devidamente recheada e pressionada, eu vou proceder da mesma maneira com a outra forma. Como sobrou um pouco de queijo no pote depois de eu ter misturado com a abóbora e o frango, eu que sou bem exagerada em relação a queijo, coloquei aqui por cima do meu recheio mais um queijo, então teremos um queijo extra. Eu tô meio preguiçosa nessa receita, não quero ter trabalho nenhum, então eu vou usar uma massa folhada. Eu mantive ela aqui na embalagem, que é para ela não ressecar, principalmente aqui que eu tô cheia de luzes, e tirei há pouco tempo da geladeira, que também para eu poder trabalhar a massa melhor. Ah, outra coisa, essa massa ela é laminada, que ela é mais fininha para não ficar muito grosseira. Então eu vou pegar a minha forminha,
Vou colocar uma aqui mais ou menos, a outra aqui. E já vou dar uma cortadinha ali, aqui. E agora é só a gente meio que dar um formato do coração. Eu gosto de cortar com uma sobra, para se a gente precisar acertar ou deixar mais arrumadinho, ter um espaço maior. Vou pegar essa daqui que tá mais bonitona. Vou dar uma enroladinha aqui, depois eu desenrolo novamente. Olha, ela ficou bem maior, mas aí agora sim, a gente levanta e vai encaixando ela aqui. Com a faca é só a gente retirar o excesso. Normalmente eu não gosto de ficar passando ovo nem nada, porque eu acho que não precisa, mas se você preferir pincelar para que ela fique mais com aquela crostinha, é só bater o ovo ou só a gema e com o pincel colocar por cima. Essa massa aqui, ela pesa 230 gramas e ficamos ainda com uma parte considerável. Eu arrumei aqui os pedacinhos. Vou enrolar novamente e ou eu posso usar para fazer mais uma cobertura de quiche, ou então eu também posso juntar ela e devagarinho com um rolo abrir, colocar um pouco de açúcar, canela, enrolar e cortar, colocar no forno e ter biscoitinhos. Vou fechá-la assim direitinho e vou colocar no congelador. Quando eu precisar usar novamente, é só eu tirar do congelador, colocar na geladeira, esperar que ela descongele e usar novamente. E agora então aqui, as minhas duas forminhas devidamente cobertas com a massa por cima, vou levar ao forno. Eu sempre comento aqui que cada equipamento é um equipamento, então eu vou dar uma ideia de quanto tempo demorou para ficar pronta e a temperatura no meu forno elétrico. É só para vocês terem uma ideia, mas vocês devem saber quanto tempo vai demorar para ficar pronto no seu equipamento. A ideia aqui é que ela comece a dar uma estufada e fique douradinha. Quando isso acontecer, eu volto e mostro para vocês como é que ficou. Até daqui a pouco. Após 35 minutos a 170 graus no meu forno elétrico, aqui está a minha quiche de frango. Eu esperei um pouco para que então a gente possa retirar aqui da forma. Vamos torcer os dedinhos para que não tenha nenhum acidente. Vou dar uma mexidinha aqui na lateral. E vamos lá. Papai do céu gosta de mim. Como vocês podem ver, olha como é que fica. O queijo, ele une todo mundo. Então nós temos um recheio base bem unido e a massa ficou completamente folhada, douradinha.